Olá pessoal, aqui é o Marcelo, sou professor de vocês aí, que vai acompanhar vocês nessa disciplina, Informática e Sociedade. Nós somos, na verdade, 3 professores. Vocês vão estar comigo, por enquanto, acompanhando essa aula. Somos eu, professor Marcelo, professora Leila, que em breve vocês também terão o prazer de acompanhar a aula com ela, e a nossa web tutora, Lili Sani, vai estar acompanhando com vocês lá na internet, no computador. Vocês podem aí postar suas dúvidas conforme forem acontecendo, os fóruns de discussões e outros assuntos que vocês vão encontrar lá no conteúdo web, ok? Bom, vamos começar a nossa aula. Antes de começar, necessariamente, eu preciso falar um pouquinho sobre toda a disciplina de Informática e Sociedade, resumidamente. Nós teremos aqui vários assuntos abordados. A nossa ementa é a seguinte: essa primeira aula nós vamos ver sobre fundamentos de sociologia. Vamos ver um pouquinho sobre o homem, sobre as relações sociais que a sociedade influencia aí com a gente, tá? Depois nós vamos bater um papo na próxima aula sobre os impactos da informática sobre a sociedade. Já começa a aproximar um pouquinho mais da nossa área, a área da informática. Vamos ver também na próxima, depois na outra aula, o mercado de trabalho, características da nova economia global e coisas desse tipo. Em seguida, veremos na outra aula a situação atual da informatização da sociedade brasileira. Então você vai estar inserido aí, você não é um programador no meio de 4 paredes, você vai estar aí de uma maneira mais ampla, se relacionando dessa maneira. O profissional da informática, que é um assunto também muito importante, como você deve se inserir nesse mercado. E por último, veremos o futuro da informática. Difícil prever, né? Mas podemos deduzir, e você vai conseguir, com certeza, porque nós vamos estar aqui trabalhando para que você chegue a esse objetivo, tudo bem? Ok. Então vamos começar a nossa aula de hoje. O assunto de hoje é Fundamentos de Sociologia. É um assunto assim, base, tá? Às vezes você pode perguntar, para que vai servir isso aqui? Bom, fique tranquilo que há como relacionar, você vai ter um fundamento para poder dizer que a informática não surgiu do nada, tá? Desde as relações antigas da sociedade, você já tinha a palavra tecnologia inserida dentro do contexto, tudo bem? Nossos objetivos são eles. Primeiro, conhecer a evolução histórica do conhecimento desenvolvido pelo homem nas mais diferentes sociedades em que viveu. Isso significa que o ser humano viveu em várias sociedades. Quando falo ser humano, estou falando dos homens, né? Nasce homem, morre homem, nasce homem, morre homem. Você tem aí várias sociedades em que ele conviveu, certo? Várias pessoas diferentes, mas sociedades diferentes. Cada sociedade relacionava-se de uma maneira diferente, dependendo do contexto histórico e tecnológico em que ela estava inserida. O próximo objetivo é relacionar as diferentes etapas vividas pelo homem e o desenvolvimento de novas técnicas. Realmente, o homem viveu várias etapas. Cada etapa é caracterizada por várias técnicas. As técnicas definiam a etapa em que ele vivia. Se eram técnicas avançadas, então ele estava numa etapa avançada. Técnicas mais antigas, relativas a nós, claro, então ele estava num tempo mais antigo, tudo bem? Teremos esses 2 objetivos. Nós vamos traçar aí uma linha histórica para chegar no homem de hoje, um homem tecnologicamente falando, na era pós-moderna, mas nós vamos começar desde a antiguidade, né? Idade da pedra, como diziam os estudiosos, tudo bem? Ok, vamos em frente. Só um minutinho, vamos voltar. Ok, vou perguntar para você uma coisa, antes de colocar aquele slide ali. Vou perguntar para você do mundo hoje. Você pode me responder? Como que você pode entender o mundo hoje? Hoje, o mercado de ações, por exemplo. O presidente Lula falou alguma coisa, de repente o mercado de ações começou a oscilar ali. Como é que você vai entender isso? Oh, um cara lá deu um problema na Petrobras, roubaram os discos lá da Petrobras, você deve ter ouvido falar sobre isso. De repente caiu as ações lá um pouquinho, daqui a pouco recuperou de novo, acharam os discos, achavam que era espionagem, depois descobriram que foi um engano. Então, parece que isso tudo está enervadamente ligado. Você encontra aí as ligações nervosas. O mundo parece que é como se fosse você fazendo aquela massagem no pé, né? Você toca em um pedaço do seu pé, você sente lá na cabeça. Você dá uma massagem em outra área do pé, você sente no coração. Parece que o mundo está ligado por nervuras. Não é como os seus pais, né? Pô, meu filho, na minha época tudo era tranquilo, a gente vivia na calçada ali, tranquilamente.
Se acontecia uma coisa lá do outro lado, ninguém sabia, e assim fomos vivendo. Mas hoje não, hoje é diferente. Você já se perguntou por que você está inserido nesse contexto? Um contexto tal que, hoje em dia, existem sociedades eletrônicas. As pessoas assaltam os próprios jogadores de videogame. Por exemplo, tinha um cara que jogava videogame online, ele tinha o personagem dele era o segundo mais cotado lá do ranking. Sequestraram ele e queriam a senha para vender esse jogador. Já pensou esse contexto? Roubaram, assaltaram o menino. E o menino não deu a senha. Não deu a senha. Para você ver como essas coisas de globalização estão inseridas dentro de nós. Quem poderia pensar que um dia iam roubar um menino jogador de videogame para pegar a senha dele? Nunca. Bom, nunca diga nunca. Hoje nós já temos esse caso acontecendo, certo? Então, a introdução justamente se baseia nisso, fazendo essas perguntas para você. Estamos aí totalmente ligados. Outro exemplo, por exemplo, separado, um menino foi sequestrado, foi desaparecido na Inglaterra. Logo, logo, todo mundo ficou sabendo. Todo mundo ficou comovido. Fizeram uma página na internet, menina desaparecida, né? Garoto desaparecido. Logo o mundo se comove com aquela notícia. Então nós temos um mundo aí totalmente ligado, certo? Nós vamos, para chegar nesse ponto que nós temos agora, esse ponto que você acabou de entender comigo aí, um ponto cheio de nervuras, globalizado, você tem que entender que antes não foi assim. Antigamente nós tínhamos outros tipos de relacionamento. Hoje nós temos a sociedade de um jeito, mas antigamente ela era de outro jeito, ok? Vamos ver o seguinte. O ser e o fazer do homem, a evolução da sociedade. Antes de passarmos no nosso VT, o pessoal já vai estar preparando ali, você pode entender o mundo em que você nasceu? Você nasceu num mundo em que temos um determinado desenvolvimento econômico, um determinado desenvolvimento social, um determinado desenvolvimento político. Você acha normal, por exemplo, você ser operado e usar anestesia? Onde já se viu ser operado sem anestesia? Onde já se viu? Há 100 anos atrás, meu filho, se você fosse operado, você não ia usar anestesia, ok? Você ia sentir um pouco de dor aí na sua cirurgia, certo? Hoje não, ser operado sem anestesia. E viver sem computador? Poxa, impossível viver sem computador. Viver sem celular, viver sem máquina digital, é possível? Há um tempo atrás as máquinas ainda eram em filmes revelados. Hoje ninguém tem paciência mais para ir lá revelar o filme, certo? Temos aí as máquinas digitais. Então você entende o mundo em que você nasceu? Afinal de contas, você acha normal ter nascido nessas características? Vamos ver o seguinte, a sociologia estuda justamente esses tipos de relação. Estuda justamente o homem em cada época que viveu. Vamos ver então um VT sobre o que é sociologia. Você pode ver então mais ou menos o que a gente está querendo dizer. A sociedade significa o relacionamento dos homens entre si, que, organizado por uma forma distinta de trabalho, dá origem a uma cultura. Entender a sociedade não é uma tarefa simples. É por isso que surgiu a sociologia, uma ciência criada a partir das ideias de Auguste Comte, pensador francês do final do século XIX. Esta ciência procura estudar o ser humano nas suas diversas formas de associação e de organização. Com o desenvolvimento do capitalismo e da industrialização, inicia uma nova era de extrema racionalidade, de sistematização das ações humanas. Mudanças que refletem na arte, cultura, na estética, no comportamento humano, no trabalho, na política, no lazer e até mesmo na religião. Como pensou Comte, o mundo, cada vez mais, passa a exigir explicações lógicas e precisas sobre tudo o que envolve as relações sociais. A sociologia nasce com a missão de oferecer condições aos homens para entender a sociedade em que vivem de maneira racional e questionadora. Pensar sociologicamente é procurar conhecer o contexto global que envolve o ser humano em seu ambiente familiar, no trabalho, na escola, em hospitais, presídios, áreas de lazer ou onde quer que esteja. É procurar identificar as causas dos fenômenos sociais, como a pobreza,
a violência, o desemprego, a falta de condições de moradia, os conflitos étnicos e culturais nas cidades e nos campos. É por isso que a sociologia é uma ciência de vital importância para compreender as mais diversas situações que envolvem a humanidade. Ok, pessoal. Após esse VT, espero que você tenha entendido um pouco melhor aí sobre a sociologia. O nosso objetivo é estudar bases dessa sociologia apenas para termos uma noção de como a informática pode estar inserida dentro desse contexto. Não quero que você saia daqui um sociólogo formado, não é o nosso objetivo, certo? Você deve aprender, sim, como o desenvolvimento das sociedades culminou justamente na informática, nessa sociedade globalizada que a gente vive. Porque é importante para você, no mercado de trabalho, saber onde você está inserido. Você está desenvolvendo alguma aplicação para um tipo de sistema e também dentro de uma sociedade. Dependendo dessa sociedade, você pode desenvolver de uma forma ou de outra. Por isso é importante entender em que contexto você está inserido, certo? As teorias que tratam dessa evolução, essa evolução do homem, mostra que ela aconteceu há muitos e muitos anos atrás, desde os primórdios. As técnicas desenvolvidas nas confecções de utensílios, estamos falando agora de pessoas antigas, pensa assim num homem bem antigo. Então, esse homem antigo, ele usava técnicas antigas. É um homem primitivo, usava pedra lascada, usava lança, caçava. De repente aprendeu aí, descobriu o fogo, começou a cozinhar, ficou mais saboroso aí o alimento. Então ele começou a se desenvolver e aprender cada vez mais. A palavra técnica, como a gente quer traduzir ela, é do grego, tekné. Ela é diferente da definição de hoje. Técnica é quando alguém tem alguma capacidade, habilidade, ele tem uma técnica, né? Até o nosso curso é tecnológico. Mas a palavra técnica, de acordo com a origem grega, ela quer dizer o seguinte: um conjunto de conhecimentos e habilidades transmitidos de geração a geração. Essa concepção, uma pessoa sabe numa geração, aprende e passa para a próxima. Por exemplo, a Índia lá, ela sabe pescar, ela sabe fazer um artesanato. Logo ela passa para sua filha, e a filha dela passa para sua filha. E assim vai passando essa técnica. A técnica de fazer farinha, a técnica de dominar o fogo. Pega uma pedra, bate na outra pedra e logo você tem aí essa técnica. Nesse sentido, de você passar a informação para o seu filho. E assim vai passando de geração em geração. Assim as técnicas eram passadas, certo? As pessoas aprendiam e repassavam. Aprendiam e repassavam. Acontece uma coisa interessante nesse aspecto. Quando alguém aprendia uma técnica, a pessoa aprendia a fazer uma caneta, um exemplo. Então, vamos fazer a caneta dessa forma. De repente, uma pessoa descobriu que podia fazer a caneta mais reforçada, com ferro mais reforçado. Então, eles esqueciam aquela maneira de fazer uma caneta antiga e continuavam ensinando agora a fazer uma caneta mais reforçada, a versão 2.0 da caneta. Então, dessa maneira, eles iam melhorando a técnica de se fazer as coisas. Temos aqui um nosso slide, um famoso slide da evolução humana, certo? De acordo com a teoria evolucionista. Por isso que eu coloquei umas interrogações aí, vocês podem ver 3 interrogações, certo? Porque não é comprovado que o homem realmente tenha vindo, né, dessa maneira física. Mas a partir do primeiro homem que está sem interrogação, a gente tem uma certeza. Realmente ele foi se encurvando. Não por causa de uma modificação genética, mas por causa do aparelho que ele está segurando. Aí isso foi entortando, o homem foi ficando mais torto até chegar no computador, certo? Então você tem aí aonde a gente quer chegar. Eu estou partindo aqui do homem já com a lança e, de acordo com a técnica que ele foi desenvolvendo, o instrumento que ele foi usando, ele foi então sendo modificado por causa do instrumento. Uma modificação não genética, mas uma modificação do físico dele, do jeito que ele se porta, da postura dele,
o músculo dele, a atrofiação que acontece a partir do momento que ele nasce e começa a lidar com aquela aparelhagem, ok? Isso se chama a evolução do conhecimento humano e das técnicas. Nós vamos envolver aqui, então, evolução, não vamos discutir da evolução física, isso é uma incógnita, mas nós temos aí a certeza do conhecimento humano e das técnicas que foram evoluindo, sim, e isso nós temos historicamente armazenado. Isso significa que temos um tempo antigo chamado de Paleolítico, é a etapa mais antiga da pré-história, né, denominada Idade da Pedra. Nessa idade que nós temos os primeiros homens aí, que eles foram então aprendendo a manusear o fogo, manusear fósseis, usavam os fósseis para se defender. O conhecimento foi evoluindo aí. Eles foram passando os instrumentos, eles foram aprendendo a usar a lança, faziam uma machadinha, enrolavam uma pedra numa madeira e faziam uma machadinha, e iam passando essas técnicas para os seus filhos. Iam passando. Dessas maneiras, eles iam sobrevivendo e avançando, evoluindo no tempo, certo? Passando mais, conseguiam sobreviver mais tempo, conseguiam se proteger do frio através do fogo, e isso eles iam passando. Pensa que tecnologia é só coisa de celular, microfone, fone de ouvidos, ou palm tops, ou notebooks, computadores? Não, não. Tecnologia vem de técnica, mas algo que você aprendeu antes, passou para o seu filho. Seja uma nova maneira de arar a terra, até um novo computador que acabou de ser lançado. Isso é uma nova tecnologia. Você tem essa ideia de tecnologia. O ser humano é antigo, mas ele sempre propagou suas técnicas. Imagine se você nascesse e você esquecesse tudo, e os seus pais não te passassem nada. O homem não iria evoluir no conhecimento nem nas técnicas, e ficar parado. Não havia razão de ser. Então, a necessidade de se passar as técnicas para lá. Uma pergunta que eu faço para você é o seguinte: como é que o homem descobriu que ele era antigo dessa maneira? Como é que nós descobrimos que nossos antepassados mexiam dessa forma? Eram pessoas que usavam lança, que usavam técnicas de sobrevivência no deserto, nas cavernas, nas selvas. Como é que nós descobrimos isso? Através dos primeiros dados escritos por eles, chamados pinturas rupestres. Eram pinturas que eles faziam nas próprias cavernas. Eles iam lá na caverna e... Por que eles iam nas cavernas primeiro? Eles ficavam com frio, fugindo de animais. Vamos correr. E entravam numa caverna. Fugindo do frio, fugindo dos animais. Lá naquela caverna, só estavam eles lá, né? Poxa, olhavam para a parede estava lá. Eles começaram a pintar na parede. Pintaram lá o boizinho, pintaram lá o homem com uma lança. Então eles começaram a pintar as emoções deles, os relacionamentos que eles tinham com as pessoas. Através dessas pinturas, os arqueólogos puderam deduzir muitas características da sociedade daquele tempo, da sociedade antiga. São pinturas chamadas rupestres, certo? Então, são essas pinturas que deram para os arqueólogos a noção de como os homens antigos viviam. Até mesmo as regiões que habitavam, os tipos de animais que caçavam, os tipos de animais que fugiam. Tudo isso você conseguia entender porque sempre tinha alguém que pintava lá aquela característica. São esses períodos, são os dados escritos que a gente consegue tirar daquela época. Bom, vamos em frente. Aqui nós temos os seres humanos evoluíram a partir da criação de técnicas que facilitaram o seu cotidiano, confirmando o que a gente tinha falado. Justamente, a gente pode fazer essa retrospectiva de nossos ancestrais. Pretendemos, assim, mostrar essa retrospectiva para compreendermos fundamentos e conceitos que embasam as novas tecnologias. Tá? Então, a gente vê o seguinte. A gente vê que a técnica está para o ser humano como o ser humano está para a técnica. Vamos repetir? A técnica está para o ser humano como o ser humano está para a técnica. Eu criei uma maneira de caçar, uma faquinha que vai caçar. Daqui a pouco, todo mundo vai estar usando essa faquinha, todo mundo quer aprender como é que faz ela. Opa, minha faquinha ficou famosa. Bom, naquela época eu não poderia patentear, porque era a época da pedra, não tinha nada disso, de lei de patentes, nem nada. Mas que todo mundo ia fabricar essa faquinha e ia sair caçando aí. Ou seja, a sociedade foi modificada. Eu criei a ferramenta, todo mundo usou a ferramenta, daqui a pouco a sociedade não vive mais sem a faquinha para caçar. Né? Daqui a pouco vamos criar aí algumas ideias.
um cara da idade da pedra pode falar, cara, como é que vocês sobreviviam antes sem usar a faquinha? Você ia bater no bicho até ele morrer com a sua mão? Poxa, era assim que fazia, mas agora temos a faquinha, ainda bem. Da mesma maneira, falei para vocês, como é que você vive sem anestesia hoje? Da mesma forma. Você tem uma nova tecnologia, ela te leva para frente. E a partir dela você tem um novo piso para evoluir no conhecimento e no manuseio de técnicas. Aí por isso que isso responde a pergunta, o que eu vou estar aprendendo sobre o homem das cavernas? Isso vai me ajudar na tecnologia de desenvolvimento e análise de sistema? Vai. Né? Você tem várias gerações de compiladores, várias gerações de aplicações, você pode ver a evolução do Office, do Windows, você vê que eles foram evoluindo também com base muito nisso. A versão 2.0, 3.0, 4.0 também tem a ver com a evolução da técnica, tá? A aplicação dos programas. A gente está chegando agora, saímos um pouco do paleolítico, do homem das cavernas, e vamos avançar, né? Você pode estar pensando num software, versão 1.0, 2.0, qualquer semelhança não é mera coincidência. O homem também tinha versão 1.0, 2.0, do quê? Dos objetos, dos instrumentos, de tudo que ele usava. Você tem várias versões também no homem. Houve períodos na história em que o homem ficou mais lento nesse processo. É um período chamado Idade Média. Nesse período da Idade Média, nós tivemos um pouco de... foi meio atravancado, ficou meio freado esse processo de conhecimento está crescendo. Nós tivemos uma influência grande também da Igreja Católica tradicional, naquela época que perseguia, não deixava que ninguém falasse coisas novas, tecnologias. O cara descobriu lá que o Sol, que a Terra é que girava em torno do Sol, e os caras, não vamos calar esse cara aí, e na verdade ele estava certo, né? Então, junto com isso, houve uma freada aí em vários outros aspectos. Não podia criar novas coisas, novas tecnologias, poderia ser uma coisa considerada como bruxaria. Então, houve aí um freamento dessa característica, tudo bem? Acabou que essas representações supersticiosas deixavam a sociedade num estado assim, obscuro. Ela não conseguia progredir, porque era meio freada, né? Eu, como cristão que sou, eu acho que crer é também pensar, viu? Você pode pensar, pode ter as suas ideias aí, que você vai estar normalmente dentro desse parâmetro. Não tem nenhum problema você pensar. Então, você pode estar pensando e criando novas ideias, até para confirmar algo que o Criador tenha feito. Então, realmente, esse período teve uma freada aí. E a gente acredita que a gente deve realmente pensar e bola para frente para que novas versões venham surgindo e cada vez melhorar a nossa vida aqui. Realmente é algo bom de se pensar. Confirmando aqui o nosso slide, os homens criaram as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. Confirmando aquilo que falamos. Tá aí, o homem cria um martelo, logo todos os operários vão usar o martelo e eles são operários evoluídos, né? Versão 2.0, agora com martelos na mão, não vão usar mais pedras para martelar, vão usar o martelo. E assim os outros instrumentos, o serrote, a britadeira, a betoneira, vão modificar o homem. O homem modifica. Os homens criam as ferramentas e as ferramentas recriam os homens. O setor de transportes foi um dos mais beneficiados durante a Idade Média. Os transportes. Por quê? Tudo bem, a Igreja Católica não estava deixando o pessoal inventar as coisas, mas existiam as navegações. Então, navegar podia? Podia. Então tá, vamos fortificar o casco do nosso barco, vamos criar técnicas de pesca, vamos criar o astrolábio, vamos criar a bússola para poder nos orientar, vamos criar as cartas marítimas. Veja bem, parece que nos deram uma abertura aí, pode navegar, então vamos desenvolver a navegação. E aí aproveitaram. E uma coisa que a gente pode notar é o seguinte, mesmo que seja um poder teocrático, ou um poder democrático, uma ditadura, que está ditando as regras, colocando o que deve ser feito e o que não, se eles derem uma aberturazinha para a tecnologia desenvolver, daqui a pouco aquela tecnologia modifica eles. Então, é impossível um poder abraçar tudo e não deixar que nada seja feito. Por exemplo, a própria China, que não deixa hoje, ela não deixa que outras culturas se adentrem, a própria religião não deixa, tem um fechamento a isso por causa do socialismo.
Hoje em dia, eles têm que ceder, porque o capitalismo está entrando dentro dele, a globalização está entrando dentro deles, eles têm que tirar aquele jeito antigo de pensar, de algumas décadas atrás. Então, ele é um país rico em desenvolvimento. Eles vão mudar. Vocês podem esperar que a China vai ser um dos países que vai mudar por causa disso. Eles não têm escolha a não ser deixar que a tecnologia, que os novos métodos de conhecimento se adentrem na cultura deles. A cultura deles que é fechada vai ter que dar espaço. E com certeza essa é a fenda para que eles abram espaço para que eles mudem nesse aspecto sociológico. Então você vê aí que, voltando para o nosso tempo da Idade Média, a Igreja Católica deixou navegar. Então, desenvolveram a navegação, desenvolveram métodos de navegação. Então, aí houve a fenda que eles precisavam. Criaram a chaminé, criaram a vela, o círio, a roca, que é aquele carretel de linha redondo num canto e magro no outro, onde você enrola fios de várias maneiras. Eles criaram rodas d'água, criaram moinhos de vento, e aí eles foram criando coisas que as pessoas olhavam, não, aqui, isso não é bruxaria não, isso é lógico, tem aqui uma manivela e gira, isso pode. E aí, quando foram ver, estavam aí várias coisas feitas, estava construído o degrau para uma revolução, chamada Revolução Industrial, que a gente pode chamar, tá? A partir de tecnologias que deixassem um barco viajar. Até mesmo as rochas de cristal, eles tiravam e pegaram, olhavam dentro da rocha de cristal. Puxa, eu estou vendo melhor com essa rocha aqui, ó. Criaram óculos com rochas de cristal. Então, é uma tecnologia que eles foram dizendo, ó, tá vendo aqui, não tem segredo, é um cristal que eu peguei ali, você olha, ele parece que modifica, parece com a água, você olha a água, o peixe parece estar mais perto, mas a água tem a refração lá. Então, é mais ou menos por aí, não tem segredo. Ah, então pode usar, o óculos está lá, vamos usar. O óculos de cristal de rocha já para corrigir a miopia. Naquele tempo antigo já estava sendo utilizado. Assim, nós temos que o conhecimento ganhou novos significados. Principalmente quando tivemos contatos com os árabes. Tivemos porque estou considerando a Europa de um lado e o Oriente Médio do outro. Então, houve um contato da Europa com os árabes. E, modéstia à parte dos árabes, eles tinham alto desenvolvimento na escrita, alto desenvolvimento em tecnologias de matemática e outros aspectos. Então, esse contato com o Oriente Médio também ajudou muito a ter esse desenvolvimento. Nós dizemos que o contato com os árabes, por que eu estou falando dos árabes? Porque os árabes formaram o que nós chamamos de base da sociedade da informação. O que é uma sociedade da informação? A sociedade da informação, ela é galgada em características de comunicação. Por isso que eu falei um pouco dos barcos, porque o barco vai atravessar um continente e ir até o outro, aí a comunicação ocorre. Ó, a cultura europeia vai até o Brasil. A cultura do Reino Unido vai até a Índia. Né? Teve o domínio da Índia pela Grã-Bretanha. Então temos aí justamente esse domínio. O barco levou não só um domínio, não só dominou, mas levou o conhecimento, levou um pouco da cultura da Inglaterra para lá. Então você falou em barco, falou em movimento, em transporte, falou em comunicação. Evoluiu o transporte, levou pessoas, levou o caráter de uma sociedade para outra sociedade, houve comunicação. E a sociedade da informação, onde a comunicação com os árabes foi possível, melhorou-se aí. Nós temos a base para a sociedade da informação, uma sociedade baseada em comunicação, em informação, em troca de dados, em informações. Nós temos o exemplo do próprio correio. Antigamente o correio era muito mais lento do que nós temos hoje o SEDEX. Você fica impaciente quando você clica num site e demora para abrir a página, não é verdade? Você clica lá, poxa, está demorando, eu vou desligar aqui, depois eu conecto na internet. Você fica impaciente. Mas antigamente, para você mandar uma carta, ela tinha que percorrer de barco tantos meses. Ou nos Estados Unidos, onde era um país sólido, né? Você queria levar uma carta da costa leste para a costa oeste, então lá ia o serviço do correio. O cavaleiro ia lá no cavalo, pegava a carta, ia cavalgando, chegava até o cavalo quase morrer de cansaço, né? Parava, deixava o cavalo no coxo, na outra estação do correio, pegava outro cavalo, corria, e assim ele ia até chegar com a carta. Isso é o SEDEX de antigamente. Você entregava uma carta de um canto ao outro dos Estados Unidos dessa maneira. Demorava aí uns dias ainda, né? Não era SEDEX
10, né, o Sedex alguma coisa que chegava no outro dia, né, até no mesmo dia, né, o Sedex hoje, eles inventam aí, a gente fica achando como é possível, né, você compra um produto numa loja virtual, logo chega o produto. Se demorar mais de uma semana, você já fica impaciente. Mas naquele tempo a comunicação era mais lenta. Hoje nós estamos numa versão mais avançada. Então, você vê aí, os árabes proporcionaram esse avanço para nós. Ok? São chamadas expansões marítimas. Expansões marítimas, os barcos, a comunicação com as pessoas, contatos com os povos distantes. Você vê, a matemática dos árabes, a sociedade da informação. Graças a essa matemática, mais a informação foi passada. Temos aí o surgimento das cidades. A expansão marítima foi fundamental. A matemática dos árabes ajudou a melhorar as técnicas. Com a sociedade da informação em uma base, é possível então você morar numa cidade. Como assim, morar numa cidade? Vamos ver o seguinte. Em tempos mais remotos, na sociedade agrária, os humanos viviam em perfeita integração com a natureza. Hoje você não vive em perfeita integração com a natureza. Que isso, professor? Vai lá para o mato para você ver. Quanto tempo você sobrevive? Antigamente, as pessoas estavam no mato, estavam na casa deles. Vou dormir aqui, vou armar meu negócio de palha aqui e vou ficar. Hoje você não vive mais. Temos as sociedades urbanas. Existem cidades no mundo, por exemplo, Timor-Leste. Ontem eu estava vendo um vídeo de uns missionários, porque o Timor-Leste abriu agora as portas, né? Estava em guerra civil há 24 anos. O país está totalmente acabado. Mas lá você encontra um povo simples, meio desnutrido, que vive no mato, um povo que tem harmonia com a natureza, um povo que não sabe o que é celular, o que é sociedade global. Ele está lá normalmente vivendo na natureza, com os costumes da época, aprendendo a pescar, a fazer agricultura, a ensinar os filhos a plantar e colher. Para eles o mundo não passa daquilo. Hoje, se a gente olha para eles, a gente já pensa, cara, que pena, tenho pena dessas pessoas. Mas eles estão, de certa maneira, eles não sabem que existe algo melhor, vamos dizer assim. Eles estão vivendo daquela maneira na sociedade. Né? Claro que tem doenças, eles pegam muita tuberculose, que hoje em dia já não existiria. Eles pegam malária também. Eu ouvi de um médico americano que se voluntariou lá para ajudar. Agora, eles encaram isso como uma coisa normal, vamos dizer assim, comum, não normal, uma doença não é normal, mas algo comum que acontecia muito em larga escala. Mas hoje nós temos desenvolvido aí técnicas que erradicam essas doenças. Então nós temos, assim, a gente vê, puxa, as pessoas morrendo de malária, morrendo de tuberculose, né, uma doença que já foi erradicada em alguns países. Então é isso, porque eles estão em harmonia com a natureza, mas também não conhecem alguns avanços que temos. Nós temos aí o exemplo do Timor-Leste, então, como um país hoje, no nosso tempo, que vive ainda num paradigma antigo da sociedade, aquele paradigma de uma vida rural. Você provavelmente, só o fato de estar fazendo esse curso, já tem um paradigma urbano aí. Você já está assistindo aqui online, assistindo o vídeo, daqui a pouco vai para a internet colocar as suas dúvidas. Então você tem aí, já sabe que você não é uma pessoa que sobreviveria tanto tempo no mato. Tanto é que hoje nós temos os cursos de sobrevivência na selva, de onde os seres humanos estavam acostumados a viver. Hoje nós temos que reacostumar. Quem quiser viver na selva tem que fazer um curso de sobrevivência para não morrer. Vamos ver mais um filme? A gente vai ver mais ou menos a evolução do que aconteceu, desde antigamente até hoje, para você poder ver essa linha do tempo de uma maneira mais elaborada. Vamos lá.
far away. Send me an email that says I love you. Send me an email that says I love you. Now time and distance melt away, no digital delay, and some things can be written down that we're too shy to say. Send me an email that says I love you. Send me an email that says I love you. But one thing would make me sure, if you send me an email that says I love you. Send me an email that says I love you. Send me an email that says Olha aí então, os meios de comunicação. Esse vídeo, ele até foi um pouco mais longe, chegou até o ponto que estamos. A gente ainda está conversando aí sobre passagem da Revolução Industrial, mas você já conhece o resto da história. Então esse vídeo já ajudou você a ver a linha do tempo da evolução. Você vê aí como o homem foi melhorando suas técnicas e foi aproveitando. Lembrando o conceito antigo de técnica, hein? O conceito tecné. O conceito em que você tem um assunto, você pega, repassa, vai repassando e vai evoluindo, vai melhorando novas versões da técnica. Então você vê aí toda essa linha do tempo que atravessa a humanidade, na sua técnica e no seu conhecimento. Algumas sociedades ainda estão antigas, porque a globalização ainda não alcançou a todos. Nós temos divergências sociais, dificuldades, mas nós já vimos que isso ajuda e facilita a vida da pessoa. Cabe a nós poder propagar isso aí para as pessoas. Por isso que hoje em dia existem também as ONGs, pessoas que transmitem essa informação para outras pessoas, pessoas que alfabetizam outros países, como foi o caso de uma pessoa que trabalhava na Microsoft. Tem um livro que ele fez, eu esqueci o nome dele, mas o nome do livro é Sair da Microsoft para ajudar o mundo, para mudar o mundo. Ele era um cara da área de marketing da Microsoft, ajudava o Bill Gates a fazer as falas deles, na hora que ele ia dar os discursos dele, e ele não viu mais sentido naquele trabalho que ele estava fazendo, já tinha um bom capital no banco, um bom dinheiro do salário que ele ganhava, e ele começou a ajudar países no Tibete, no Himalaia, onde ele ia fazer trekking, onde ele ia fazer excursão. Ele ia para lá, então, levava livros naqueles bois daquela região, né, iaque,
o IAC, ele levava para lá e de repente as escolas, os professores começavam a falar, ó, traga mais livros para nós, traga mais livros para nós. E aí a partir daí hoje ele tem centenas de escolas, bibliotecas e centros de informática no Tibete e ele fez livros para o Tibete, parece que é mais ou menos um nome da instituição dele, em inglês. Lá você pode doar livros e pode, com tantos $1000, você abre uma escola lá dentro, tanto que é barato uma escola lá. E abre um centro de informática também. Ele também ajudou não só o Tibete, como outros países, o Vietnã, tem outros países que ele também ajudou. O que é isso? Ajudando a mudar o paradigma das sociedades. Existe um estudo que fala que quem entra e atua na área social, parece que é de 15% a 20% mais feliz. Viu como é mais bem-aventurado você dar do que você receber. Você vê então que mudar o paradigma das pessoas, você está fazendo a inclusão digital, a inclusão social. Pense você que quando se formar aqui, você vai fazer sistemas, desenvolver e ganhar dinheiro. Mas pense também que você poderá trabalhar ajudando as pessoas na inclusão digital, inclusão social como consequência, principalmente em lugares menos beneficiados. Você não precisa ir muito longe, vai na periferia da sua cidade e você verá quanto que um centro de informática e uma aula de Word e Excel faz diferença na vida das pessoas. Então você comunicar, você mostrar que as pessoas podem viver melhor com a tecnologia, você vai estar contribuindo com certeza para o avanço dessa sociedade, dessa comunidade. Voltando ao nosso assunto, nós estamos na linha do tempo, uma sociedade que cresce. Você pode imaginar uma sociedade que cresce. Antigamente, dentro de uma cidade onde as pessoas viviam nas calçadas, olhando para o céu. De repente, aquelas calçadas foram substituídas por mesa de venda de peixe, venda de frango, venda de tomates. Então, o cara não pode mais ficar sentado naquela calçada olhando para o céu. Ele vai ficar circulando naquelas calçadas, olhando ali, olhando o tomate, olhando o feijão, conversando. Ou o cara lá que vende peixe precisa de água. Ele vai lá na banquinha onde tem água, carrega lá para o peixe. De repente, essa dinâmica modificou o tipo de vida nas cidades. As ferramentas utilizadas no trabalho artesanal foram sendo substituídas por máquinas. O modo de produção doméstico foi substituído pelo sistema fabril. Fábricas foram usadas. Então, você tem aí uma revolução forte. Essa revolução forte proporcionou a migração do feudalismo para o capitalismo. Você deve ter estudado no 2º grau sobre o feudalismo. Método de vida em feudos, onde a terra era poder. Quem tinha mais terra, tinha mais poder. Antigamente, as cidades antigas trabalhavam nesse paradigma. Quanto mais terra, mais propriedade, mais poder. No Pará do nosso Brasil, nós temos também essa característica. Quanto mais terra, mais poder. Lá nós temos algumas dificuldades em relação a isso. Mas, no geral, você tem um novo paradigma que foi trazido pelo capitalismo. Informação é poder. Mas a sociedade, ela vive ainda na transição desses dois paradigmas. Tá? Você tem aí a Revolução Industrial. No decorrer do século XIX, também você vê algumas regiões da Europa, na Ásia da América do Norte, indústrias que foram se desenvolvendo, tanto na área de transportes, quanto em diferentes formas de energia. Você vê aí o desenvolvimento industrial acontecendo. A Revolução Industrial, ela não aconteceu de uma vez. Repara que houve um pano de fundo. Lembra daquela história das embarcações, desenvolvimento ali nos barcos, foram desenvolvendo-se os instrumentos. Isso aí é a fenda, a cunha que foi colocada, e aí foi desenvolvendo por ali. Daqui a pouco você teve a base, o suporte para o desenvolvimento, para a Revolução Industrial acontecer, que foi realmente muito impactante. E mudou aí, agora já não tinha mais limites. Podia-se criar tudo, barcos, locomotivas a vapor, usar o vapor, o poder do carvão. Novas formas de energia foram sendo mineradas, foram sendo alcançadas. Vamos produzir. A eletricidade foi descoberta. Vários métodos de energia foram descobertos. Energia elétrica, energia hidráulica, eólica. Os moinhos de vento já existiam. Eles foram melhorando isso aí. O processo de produção ele se avolumou com a automação industrial. A indústria da química, da eletrônica, elas se aliaram multidisciplinarmente. O que é isso, multidisciplinarmente? Significa o seguinte, a engenharia genética, mecânica, mecatrônica, química, física, tudo trabalhou de maneira concomitante, de maneira junta. Uma foi ajudando a outra. Por exemplo, você pensa num celular. Ele não é só um celular, um invólucro de plástico.
Ele é um invólucro de plástico que contém dentro dele placa de silício, com condutores metálicos, com um vídeo de LCD, um monitor de LCD, e lá tem uma substância que transmite, que transfere e fabrica a imagem. Você tem aí química, física, eletrônica, elétrica, até hidráulica, porque tem fluidos lá, você envolve no desenvolvimento de um celular. Isso é multidisciplinaridade. Você tem que entender que hoje nada é feito sozinho. Antigamente nós tínhamos os gurus, né? Leonardo da Vinci, até o von Neumann, eram pessoas que sabiam de tudo. Eles eram filósofos, escritores, produtores. Tudo bem, eles conseguiam alcançar um nível agradável em vários níveis. Hoje já não é possível um cara ser um médico, um advogado, um músico, um técnico em informática em alto nível ao mesmo tempo. Ele tem que estudar muito mais para conseguir alcançar. Por quê? Hoje o nosso nível de valor agregado, de informação, é muito grande. Uma pessoa ela pode ter 1, 2, 3 formações acadêmicas, mas se ela for ter mais, ela vai gastar já a vida toda dela fazendo faculdades, né? Realizando aí melhoria do seu conhecimento. Então o interessante é você se especializar numa área e poder trabalhar concomitantemente com as outras áreas, multidisciplinaridade. Isso a globalização ajuda, a globalização junta várias áreas numa coisa só. Aí nós temos um novo tipo de sociedade. Nós tínhamos a sociedade onde terra era poder, onde informação era poder. Agora nós temos o conceito de sociedade industrial. O homem, antigamente, vivia na fábrica. Por quê? Ele morava, ele morava perto da natureza. Aí construiu a fábrica. Ele foi morar na fábrica. E aí você pensa hoje, cara, um cara morando numa fábrica, onde é que é o banheiro? Onde é que ele vai dormir? Aí vem os valores humanos, você tem o ser humano e seus direitos. Mas antigamente não tinha jeito, eles estavam se evoluindo. Ele ia lá para a fábrica e às vezes o patrão era mau. A gente vê até filmes aí sobre isso, casos em que as máquinas estavam moendo lá e moíam o homem junto e ficava por isso mesmo. E aconteciam esses problemas, justamente por causa dessas características. Mas a sociedade industrial foi melhorando. O que fazer para resolver essa situação? Vamos fazer o seguinte, vamos morar na cidade. Em vez de eu morar no mato e indo para a fábrica, tem que morar na fábrica que eu não ia poder sair. No outro dia eu já tinha que trabalhar de novo. Então vamos criar uma cidade em volta da fábrica e eu moro na cidade. Vou para a fábrica, volto para a cidade. Vou para a fábrica, volto para a cidade. Opa, resolveu o problema aí desses, né? Eu vou morar na minha casinha ali na cidade e vou trabalhar na minha fábrica. Hoje em dia não é diferente. Você trabalha mais ou menos assim, né? Você vai para a escola, vai para a faculdade, volta para a sua casa. Vai para o seu serviço, volta para a sua casa. Só que aqui você já tem saneamento básico, energia elétrica, tudo prontinho, certinho, você está feliz e não sabe. Então você tem aí justamente a melhoria disso. O homem passou a viver na cidade próxima à fábrica. Nesse slide nós temos aí justamente esse fato, o modo de vida nas cidades. Você tendo que morar na cidade, você não vai poder mais ir pescar, você não vai poder mais ir caçar, você tem que pegar o enlatado pronto. Você vai ter que pegar a sardinha já na lata, a água já encanada. E aí foi. Por isso que você fala, poxa, eu já nasci numa cidade onde tem água encanada, energia elétrica, tudo direitinho. Mas não pense que sempre foi assim, certo? Você viu o resultado da necessidade do homem de estar morando na cidade e indo para a fábrica. Então, já que ele está na cidade, vamos fazer com que essa cidade lhe proporcione um nível de conforto satisfatório. E assim, você evolui um pouco mais sobre isso, você tem onde nós chegamos hoje. Nós chegamos hoje às cidades muito desenvolvidas, às cidades bem projetadas, né, vamos dizer assim, as cidades avançadas, tá? E aí o homem já tem um saneamento básico, já tem a energia elétrica, já tem a alimentação, já tem tudo isso pronto para ele, já tem a internet, hoje você já tem a comunicação. No Japão você encontra comunicação sem fio de 2 gigabits por segundo no celular. Você pode andar dentro do prédio e ficar vendo filmes, né? Fica andando e vendo os filmes, e TV, inclusive TV online digital. No Japão, inclusive, já é possível você ver esse tipo de avanço. Ou seja, não só saneamento básico, mas conhecimento básico, né? Comunicação básica. Hoje em dia, a cidade vai ser obrigatória que ela tenha comunicação básica, certo? Então você tem aí justamente esse assunto importante para nós. A partir do que a gente viu de revolução industrial e de sociedade industrial, nós já estamos deduzindo onde nós estamos hoje.
nós somos uma sociedade industrial. Nós somos uma sociedade industrial e nós vivemos em cidades urbanas. Cidades onde tem comunicação, energia elétrica, saneamento básico, características para nós. Então você está numa sociedade industrial. É nessa sociedade em que surgiram os técnicos em análise e desenvolvimento de sistemas. Numa fazenda não é possível você ter nascido numa fazenda e lá só fazer. Lá tem que ter pelo menos um computador para você. Isso já é produzido na cidade. Então você existe nesse contexto. Sem esse contexto não teria como você surgir como profissional. Claro que agora você surgindo, você pode ir à fazenda, informatizar a fazenda, informatizar o campo, você vai poder informatizar várias áreas aí que estão esperando pela sua ajuda. Por isso, se prepare para essa grande aventura que você vai viver. Ok? Bom, finalizando, nós vamos refazer aqui nos slides aqui, para você poder apresentar a evolução do conhecimento e por meio das evoluções das técnicas, nós vamos apresentar aqui uns slides e você procure acompanhar comigo, tente aí na sua mente tentar adivinhar ou deduzir que área que a gente está falando, para você fazer tipo um resumo dessa aula, tudo bem? Então nós temos aí, em primeiro lugar, antes da sociedade, a sociedade do conhecimento, tá? Isso é que a gente viu agora. Sociedade do conhecimento, depois da sociedade industrial. Voltando aqui um pouquinho, gente, realmente esse slide eu esqueci. Mas depois da sociedade industrial vem a sociedade do conhecimento. É justamente, não que eu tenha esquecido, ele foi mencionado, é a sociedade que tem a comunicação, que tem a interação digital. O Japão, por exemplo, é a sociedade do conhecimento em alta escala. Nós, brasileiros, estamos acompanhando em bom nível nas cidades avançadas também. Nós temos aí a internet. Nós não conseguimos viver desconectados, tá? Esse conceito. Você não consegue mais viver desconectado sem o seu computador, sem o seu jogo online todo dia lá, sem o seu Orkut. Você não consegue mais viver sem isso? Bem-vindo à sociedade da informação, do conhecimento. Para finalizar, então, vamos ver aqui. Acompanhe comigo a finalização, o resumo dessa aula. Pré-história. Temos aí descoberta do fogo, a idade da pedra. Pinturas rupestres. Temos no século XV as embarcações, olha as navegações aí. Descobrimento da América. Vamos aí ao século XVI. Olha a imprensa surgiu no século XV, mas no século XVI, XVII, no XVII que ela foi executada. A imprensa. Tivemos aí as circunnavegações, começaram a mapear o nosso mundo. Vamos em frente. Século XVII. Olha aí a Mona Lisa. Tem aí Leonardo da Vinci, grandes inventores que deram suporte à Revolução Industrial, que aconteceu no século XVIII aí. Revolução Industrial. Vamos ao século XIX. Grã-Bretanha domina a Índia. Invenção da locomotiva. Em 1874 nós tivemos a invenção do telefone por Alexander Graham Bell. Veja bem aí como já estamos evoluindo. Século XIX para o século XX. Estamos aí no século XX, provavelmente você nasceu nesse século. Olha o Henry Ford aí criando o carro. Olha aí o avião também sendo inventado. Saint Dumont, irmãos Wright. Temos aí a famosa tempos modernos, né? Temos aí o ENIAC, computador criado. A televisão inventada. Olha isso, a televisão de altíssima tecnologia. Então, bem-vindo aí ao mundo industrial e à sociedade da informação. Por fim, agora você vai ver um filme final aí de 40 segundos para você entender. Depois da TV, o que teve? Você já conhece. Você já conhece depois da TV o que vem, porque você já está aí. Vamos lá? Aí, celularzinho na mão, finalmente você chegou nesse nível. E muitos níveis virão, hein? Pensa que o celular é o menor? Você tem aí computadores quânticos, computadores pequenininhos, você nem imagina ainda que você vai vivenciar. Se prepare que
esse filme continua. Não deixe de estudar sobre ele. Finalizando nossa aula, nós vamos sintetizar para você resumir e entender o que foi visto. Nós sabemos que vivenciamos mudanças globais. Quando eu perguntei para você que país, que mundo é esse que você vive, é um mundo mudado globalmente falando. Atingiram estruturas econômicas, políticas, sociais, chegando até mesmo a gerar uma certa instabilidade, aquele tremor, aquela turbulência, mas você está num mundo globalizado. Você, para entender que mundo é esse que você nasceu, por que você tem tantas regalias e também tem tantas desavenças também, você tem que entender um pouquinho do passado. Então, nós fizemos uma retrospectiva da evolução histórica, do conhecimento e da técnica, para chegarmos até onde nós estamos hoje. Então, finalizando a nossa aula, justamente isso você viu. Você está nesse ponto hoje, não veio do zero. Veio graças a toda essa evolução que nós vimos nessa aula. Você está aqui hoje, agora você vê. Na minha vida não vai ser mais a mesma, né? Porque agora você já sabe tudo o que se passou para você chegar aí. E aí espero que você aproveite esse conhecimento seu para poder retransmitir, poder viver até de uma maneira, né, mais grata aí, porque você não está nesse mundo à toa e você vai usar o seu conhecimento, a sua técnica para melhorar, para desenvolver e para o bem da ciência, como até mesmo é o que você vai se propor a fazer quando você se formar, utilizando suas habilidades de desenvolvimento e análise de sistemas. Encontro vocês na próxima aula, se prepare, vai na internet, veja o que nós temos reservado para você lá, se atualize e espero vocês na próxima aula. Até mais, fiquem com Deus. Tchau, tchau.